nosso irmão evangelista Gel. Soberano eterno Pai, Deus querido e amado, Senhor, em nome de Jesus, aqui está vindo teu servo, use ele com poder, com graça, esvazia dele mesmo, Pai. Fala conosco, Pai, assim eu te peço em nome de Jesus. E as palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus, aleluia Jesus, louvado seja Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus, aleluia Jesus. Quem tem sua Bíblia e queira acompanhar, aleluia Jesus, lá no livro de Juízes, louvado seja Deus. Que Deus possa falar grandemente com cada um de nós nessa noite, em quem está nos ouvindo, aleluia, através da live. O mais tarde irá ver esse vídeo, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, um livro de Juízes, aleluia Jesus, no capítulo 14, aleluia Jesus. Vamos falar, aleluia Jesus. O cabeçalho da mensagem diz: o casamento de Sansão, aleluia Jesus. No livro de Juízes 14, verso 1 em diante. Amém, Jesus? Livro de Juízes 14, verso 1 em diante. Amém? Aleluia, Jesus. O casamento de Sansão. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus. Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Tomai-a, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizeram. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Pois depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhe do mel e comeram. Porém não lhe deu a saber que do corpo do leão é que tomar. Amém? Louvado seja Deus. Em nome de Jesus, vamos fazer uma breve oração em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, amado Pai, no teu nome, Jesus, eu te peço, venha ao nosso encontro nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, traz, Senhor, a saber a tua palavra no profundo, Senhor, do nosso coração. Eu te peço, Senhor, com a certeza que o Senhor falar comigo primeiro e com a tua igreja, em nome de Jesus. Pode se sentar e aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus, com um pouquinho a garganta gravada, aleluia, Jesus. Vamos lá em nome de Jesus, que o Senhor é quem dá a graça e que o Senhor traga a revelação da sua palavra. O casamento de Sansão. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus. Subiu e declarou a seu pai e sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, tomai-a pois por esposa. Quando, aleluia Jesus, louvado seja Deus, iniciando essa palavra, aleluia Jesus, o nascimento de Sansão, a sua mãe, aleluia Jesus, que não tem um nome na Bíblia, mas o seu pai se chamava Manoá. A mãe de Sansão recebeu da presença do anjo do Senhor, aleluia Jesus, essa promessa. Ela era estéril.
Ela não podia, ela não tinha filhos. E ela teve um encontro com o anjo do Senhor que lhe fez essa promessa, porque o anjo era de Deus. Aleluia, Jesus. E no tempo determinado, Sansão, aleluia, Jesus, nasceu, mas com uma condição, dele ser separado, consagrado a Deus. O voto que ele tinha sobre sua nascença, desde que nasceu, aleluia, Jesus, era o voto de nazireado, que é uma separação, aleluia, Jesus, dos filhos de Deus, quando Deus o escolhia, separado para Deus, consagrado para Deus, aleluia, Jesus. Por isso é interessante, aleluia, Jesus, que os filhos de Deus sejam consagrados, aleluia, a Deus, seja separado para Deus. Esse voto de nazireado, Sansão tinha sobre a vida dele, desde antes dele nascer, porque o anjo anunciara a sua mãe, aleluia, e a Manoá, o jeito e a forma que ele deveria viver, aleluia, Jesus, para não se contaminar com as coisas imundas. O anjo do Senhor falou à mãe de Sansão que ela não poderia comer coisa imunda nem beber bebida forte que vinha da videira, para ele ser consagrado desde o ventre, aleluia, Jesus. Quando nascera no tempo determinado, aleluia, Jesus, que Deus ia começar a usar Sansão, ele já estava separado e consagrado a Deus, aleluia, Jesus. É muito importante essa parte, aleluia, Jesus, porque começa-se o início. Chegou um tempo, aleluia, sobre a vida de Sansão, aleluia, Jesus, o tempo do casamento, e ele desceu a Tímina, aleluia, vendo uma filha dos filisteus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, que se agradou a ele, aos olhos dele, aleluia. Estava ainda sob a direção de Deus, aleluia, mesmo ele desobedecendo aos pais, porque o pai de Sansão, Manoá, queria que ele se envolvesse com as mulheres, ou casasse com as mulheres do meio do povo deles, mas estava na direção de Deus. Deus é aí que estava conduzindo a Sansão até aquele presente momento, até acontecer o casamento, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Viu uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, tomai-ma por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o povo, entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Porque os filisteus, aleluia, na época, eles dominavam sobre o povo de Israel. Por que o povo, aleluia, de Israel era dominado pelos filisteus? Os filisteus eram inimigos do povo de Deus. E por que eles tomavam posse? Porque eles estavam oprimindo o povo de Israel, por causa da desobediência. Então Deus escolheu a Sansão como juiz para governar o povo de Israel. Aleluia, Jesus. Porém seu pai e a mãe lhe disseram, aleluia, Jesus, disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Tinha direção de Deus até ali, mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. No capítulo 5, no versículo 5, desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo bramando lhe saiu ao encontro. Aleluia, Jesus. Sabendo que Sansão não poderia nem passar, aleluia, Jesus, pelas vinhas. E o que ele estava fazendo, aleluia, Jesus, no meio da vinha dos filisteus? Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, sem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizera, porque o Senhor estava com ele. Aleluia, Jesus. Quem sabe o que iria acontecer a caminho? Aleluia, Jesus.
Mas tudo estava nos planos, no propósito de Deus, até a chegada, aleluias, aos filisteus, a quem essa mulher, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, Sansão ia tomar, aleluias. Depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Aleluia, Jesus. Como Sansão, aleluia, Jesus, tinha curiosidade em ver aquilo que ele tinha feito alguns dias atrás. Sansão era consagrado a Deus, não poderia tocar em nada que era morto, porque ele ficava impuro. Aí Sansão, aleluia, Jesus, tinha um problema sobre a vida dele. Tinha um tal de orgulho, porque o Senhor usava ele. E ele achou que, aleluia, Jesus, tudo aquilo que ele tinha aprendido do seu pai e sua mãe, começou a desobedecer a Deus e a seus pais. E quem desobedece aos pais tem poucos dias sobre a face da terra. A palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Aleluia, Jesus. Quando o filho ou adolescente, ou a filha adolescente, começa a desobedecer o pai e a mãe, seus caminhos são curtos. A palavra de Deus, ela tem amparo disso. Porque enquanto o filho, a filha está obedecendo o pai e a mãe, ela está debaixo da obediência de Deus também. Aleluia. E o tempo todo Deus está aguardando. Sansão achou que já poderia, aleluia, Jesus, fazer o que lhe apraz nas suas vontades. Só que ele não sabia, aleluia, Jesus, porque o diabo não vai contar para ninguém o seu fim. O diabo, aleluia, Jesus, apresenta seus pratos maravilhosos, aleluia, Jesus, mas ele não vai lhe mostrar, aleluia, Jesus. E ele não mostra, aleluia, Jesus, aos homens de Deus o seu fim. O que está debaixo desses pratos maravilhosos aos seus olhos. E quando começa o descaminho, aleluia, Jesus, por um caminho que a pessoa decide tomar, Deus não impede, aleluia, de eu e você, aleluia, Jesus, tomar decisões. Mas as consequências vai vir para mim e para você, aleluia, sobre a nossa vida. E nós temos que arcar com as nossas consequências. Aleluia, Jesus. Sansão jamais poderia ter tocado, aleluia, naquele leão morto. Se estava morto há vários dias, provavelmente que já estava, aleluia, em estado de putrefação. E Sansão não poderia ter tocado. Que curiosidade um homem tem, aleluia, Jesus, de andar um tempo com Deus, nascer na presença de Deus, passar pelo batismo nas águas, aleluia, Jesus, tomar posse do Espírito Santo, da promessa de Deus, aleluia, Jesus, e tentar, aleluia, dar uma voltinha no mundo, tentar, aleluia, Jesus, a experimentar os pratos, aleluia, que aparecem no mundo, a tentar, aleluia, agradar ao povo, aleluia, que não serve a Deus, a sentar na roda de escarnecedor, beber o cálice dos demônios, aonde soar morte. Há caminhos para o homem que parecem bons aos seus olhos, mas o Senhor esquadrinha os vossos corações. E o Senhor não pode impedir uma decisão, aleluia, minha e sua, fora da presença de Deus. Ele vai deixar até quando Ele permitir. Logo após Ele vai puxar a corda, aleluia, Jesus, do homem. E é trágico o seu fim. Aleluia, Jesus. Então o Espírito do Senhor, aleluia, se apossou dele. Ele rasgou como se rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia nem seu pai e sua mãe deu a saber o que fizera. Aleluia, Jesus. Por que o Sansão não contou seu pai e sua mãe? Porque certamente seria repreendido. E o homem, aleluia, cheio do orgulho, cheio da soberba, ele não quer ser, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, ser exortado por ninguém. Porque ele acha que dá na direção, aleluia, Jesus, está nos caminhos do Senhor e ele não erra nunca. E o pior erro do homem é se orgulhar, aleluia, Jesus,
Sansão recém estava começando o seu ministério, ele foi escolhido e consagrado por Deus. Por que o homem e a mulher tentam dar uma olhadinha para o mundo? Tenta, aleluia, Jesus agradar as pessoas do mundo, aonde os seus olhos, aleluia, começam a se desviar dos caminhos do Senhor. Assim foi com Sansão. Jamais ele poderia estar no meio, aleluia, Jesus. Deus deu livramento a ele, sim, deu, aleluia, Jesus. Mas as decisões, aleluia, Jesus, passo a passo de Sansão, era só para descida, não era para subida. Porque o homem começa a descer espiritualmente, quando ele acha que ainda está, aleluia, Jesus, o Senhor continua guardando, quando ele está fazendo as coisinhas erradas, e guardando do seu pai e da sua mãe, ou da direção, aleluia, Jesus, do pastor. O pastor não pode saber, aleluia, que eu faço escondido, mas Deus o sabe. Ele vai permitir eu caminhar até quando, aleluia, Jesus, Deus permitir. Muitas das vezes, aleluia, vai ser uma cama de hospital, aleluia, Jesus, que ele vai me parar. Porque quando, aleluia, Jesus, é a permissão de Deus, ele vai fazer de alguma forma, aleluia, Jesus, como o filho pródigo, aleluia, que perdeu toda a sua herança. Porque não há herança de um pai vivo, ele pediu, tomou parte da fazenda, gastou dissolutamente, aleluia, Jesus. Mas quando ele caiu em si, porque era permissão de Deus ele voltar da onde ele tinha saído, ele saiu do melhor lugar da guarda, aleluia, Jesus, da parte de Deus, e ele foi gastar dissolutamente. Deus permitiu, aleluia, ele ter desejo de comer as bolotas de porco, pelo qual o único trabalho que ele conseguiu, porque a fome era grande sobre aquela terra. E Deus permitiu ele olhar, aleluia, Jesus, para aquilo que estava no coxo dos porcos. Ele sentiu vontade de se alimentar daquilo. Porque um homem e a mulher de Deus, quando se desvia do caminho, aleluia, Jesus, não pensa que ele vai continuar comendo do melhor, aleluia, Jesus, que é a promessa de Deus sobre essa face da terra. Mas tem que ter obediência. Quando desobedece, tem que comer as bolotas de porco. Deus vai permitir, aleluia, Jesus. Deus vai permitir, aleluia, para que ele entre dentro de si, aleluia, caia em si, e ele possa voltar, aleluia, Jesus, para os caminhos de Deus. Sansão estava começando, aleluia, Jesus, desviar dos caminhos de Deus. O que ele escondeu do pai e da mãe, aleluia, não estava escondido dos olhos de Deus. Louvado seja Deus. Quanto mais ele tocar, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, no corpo de um leão morto, já carniçando, jamais ele poderia ter tocado em algo para ele não ficar impuro, porque ele quebraria o voto e tinha um determinado tempo, aleluia, de consagração para ele continuar o ministério pelo qual ele foi chamado, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aí ele achou um favo de mel dentro do corpo do leão e foi se alimentar daquele. Jamais, aleluia, Jesus, haverá, aleluia, Jesus, algo de bom dentro de algo que está podre. O algo espiritual na nossa vida é tão, aleluia, é tão sério, é tão severo, aleluia, Jesus, porque Sansão achou que não custaria nada. Aleluia, Jesus, foi se alimentando daquilo, porque ele se desviou do caminho, aleluia, pelo qual estava determinado para ele ir. Repartiu, aleluia, com seu pai e com sua mãe, contaminou a casa inteira por causa do pecado de um homem. Aleluia, Jesus. Ló não se contaminou, aleluia, Jesus, com os impuros, com os profanos, aleluia, Jesus, em Sodoma e Gomorra, mas Deus via a sua alma entristecendo dia após dia, assim a Bíblia diz. Ele não se contaminou, aleluia, Jesus, e ele teve o privilégio de receber 2 anjos em sua casa.
Será que Deus, aleluia, Jesus, pode entrar na minha casa, na sua casa, aleluia, Jesus? Será que nós estamos se consagrando, aleluia, Jesus, e obedecendo a palavra de Deus, para que Deus entre na nossa casa? Quando nós pedimos e clamamos ao Senhor, será que Deus nos ouve? Será que nós estamos obedecendo a Deus, aleluia, Jesus? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Porque Manoá, aleluia, Jesus, ele não quis criar, aleluia, Jesus, Sansão de qualquer forma. Ele teve direção, aleluia, Jesus. Conversou com sua mulher, aleluia, Jesus, e disse: oramos ao Senhor para que ele, aleluia, homem de Deus, volte e nos instrua como criar meu filho na tua presença. A Bíblia diz, aleluia, lá em Juízes 13, aleluia, Jesus, 13:9, Manoá orou ao Senhor e Deus ouviu a sua oração. E o anjo do Senhor voltou e instruiu a Manoá e sua mulher para criar Sansão. Aí de repente, aleluia, Jesus, o homem cresce, aleluia, Jesus, porque o Espírito do Senhor tomava posse, aleluia, Jesus, de Sansão. Ele só fazia o que lhe apraz, aleluia, Jesus. É assim que Deus é na nossa vida. Nós não fizemos o que quisemos, mas sim o que o Senhor quiser que nós façamos, nós façamos. Senão nós estamos, aleluia, em rebeldia com o Senhor. Sansão foi criado à risca, aleluia, Jesus, no caminho, no jeito, aleluia, e a forma que o Senhor instruiu. Repare, aleluia, que o anjo do Senhor é com A maiúsculo, não é com A minúsculo, é com A maiúsculo. Veio direcionado por Deus dos céus, aleluia, Jesus. Manoá queria saber o nome deste anjo. Ele disse, aleluia, o meu nome é maravilhoso. Aleluias, louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz, ensina teu filho no caminho que se deve andar. Depois de velho, aleluia, ele não se esquecerá. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Então por que Sansão estava se desviando do caminho do Senhor, das vontades de Deus? Aleluia, Jesus. Deus queria usar ele contra os filisteus, tratar daquele povo, aleluia, Jesus. Não era o cabelo de Sansão, aleluia, que ele, aleluia, a força não estava no cabelo de Sansão. Sansão era um homem normal, aleluia, mas escolhido por Deus, assim como eu e você, aleluia, Jesus. Era o Espírito do Senhor que se apossava de Sansão, e ele fazia o que fazia, vencia a guerra, aleluia, Jesus, contra os filisteus, porque Deus determinava, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluias. Tomou o favo, aleluia, nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram, porém não lhe deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Desobedeceu os pais, aleluia, Jesus, logo após um fracasso após o outro. Começou com vitória, aleluia, Jesus, mas foi fracassando pouco a pouco, porque o diabo, ele não tem pressa de derrubar. Ele vai iniciando aos poucos, ele não tem pressa, porque ele sabe que a queda é certa. Por causa da soberba do homem, do orgulho, de se achar que está forte, daí que está fraco. As tuas decisões, aleluia, Jesus, sem a direção da oração, sem a direção de jejum, sem a resposta de Deus, é fracasso para o homem. Aleluias. Por que a gente começa tão bem no Evangelho? Depois de certo tempo, aleluia, Jesus,
a gente começa a achar que já tudo pode, que nada, aleluia, Jesus, Deus vai interferir. Por que que no começo do evangelho em servir a Deus é tão mais fácil, aleluia, Jesus? Porque Deus sabe das minhas e as tuas fraquezas, o Senhor sabe das minhas e as tuas falhas. Por que que nós, aleluia, quando conhecemos a Deus, nós achamos que podemos fazer tudo aquilo que Deus não chamou para fazer? Aonde nós deveríamos, em oração, buscar a direção de Deus. Teu ministério, a libertação, trabalhe dentro disso, busque dentro disso, se prepare, aleluia, que Deus vai te capacitar. Os dons e a vocação são irrevogáveis. Deus tinha chamado Sansão para juiz, seu ministério estava apenas no início, aleluia, Jesus. Mas o problema do Sansão, aleluia, Jesus, era o desequilíbrio que ele tinha dentro de si. Porque quando o Espírito não estava sobre ele, ele era um homem normal. Aí que vem a queda do homem, aleluia, Jesus. Que muitas das vezes a gente consagra tantas vezes por semana, aleluia, a direção é diferente. Porque que quando a gente não consagra, aleluia, começa a enfraquecer, aleluia, a gente começa a desanimar de tudo, querendo deixar tudo para trás, querendo se afastar dos irmãos, se afastar da igreja, se afastar da Bíblia, da oração. É na hora do homem, aleluia, cair em si, aleluia, Jesus, que ele está enfraquecendo, que está fazendo os seus próprios desejos, os desejos da própria carne, está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Deus continuou usando a Sansão, sim, deu um enigma para os filisteus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, para decifrar. Não conseguiram decifrar, porque Deus fala, aleluia, com quem Ele quer, da forma que Ele quer, da pessoa, aleluia, Jesus, que está no Espírito, ela entende o que Deus está falando, mas quando ela está na carne, ela não compreende, aleluia, Jesus. Não era para eles, os filisteus, decifrarem o enigma que Sansão deu. O problema é que Sansão começou a brincar com o ministério, com o chamado de Deus. Estava na direção de Deus o primeiro casamento, o único casamento, aleluia, Jesus. Estava na direção de Deus. Deus procurou uma ocasião para Sansão tratar com aqueles filisteus. Mesmo assim que Sansão começou a errar, aleluia, Jesus, Deus ainda estava usando ele. Como eles não conseguiram decifrar, aleluia, ele contou para a esposa, aleluia, Jesus, e ela contou aos filisteus. E ela chegou e foi contando para todo mundo. Ali se comprova, aleluia, Jesus, que aquela mulher já não era mulher para Sansão. Aleluia, Jesus. Ele teve que pagar as 30 vestes para os filisteus. Ele foi lá, matou 30 homens e deu as vestimentas para ele conforme o trato. Só que a mulher que estava, aleluia, Jesus, direcionada para ele, aleluia, Jesus, para Sansão, foi dada a outro homem. Aí Sansão pegou as 300 raposas, amarrou cauda com cauda, amarrou uma tocha de palha no meio e colocou fogo na seara dos filisteus, queimou tudo. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Depois ele, aleluia, Jesus, lá no 16, Sansão foi para Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Quem faz aliança com a prostituta, quem coabita com a prostituta, faz aliança com ela. Sansão só foi decaindo. Vendo ele continuar na presença de Deus, louvando ao Senhor, aleluia, Jesus, pelo qual ele foi determinado como juiz. Só foi decaindo.
Logo depois, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, em Sorek ele se encontrou com Dalila. Até o momento, aleluia, de tanto persuadir Sansão, Dalila conseguiu entrar no seu coração, descobrir-lhe aleluias, o seu coração, porque o diabo não tem pressa de derrubar um homem e a mulher de Deus. Só foi fracasso após fracasso, aleluia, Jesus. De tanto ela insistir, de tanto o diabo oferecer, aleluia, Jesus. Sansão também não podia ter se envolvido com prostituta, muito menos com Dalila, porque ela foi paga para descobrir o seu segredo. Até ele contar para ela, aleluia, Jesus, que o seu cabelo não poderia ser rapado. O que ocasionou a queda de Sansão? A ira que estava sobre ele, o desequilíbrio, o envolvimento com coisas mortas que ele não deveria se envolver, que ele tocou em coisas mortas que não deveria, porque um nazireado, um voto de nazireado não poderia tocar em defunto, muito menos em animal ou em pessoas, porque o voto de nazireado é, aleluia, Jesus, é bem sério, assim como eu e você. Não podemos dar uma voltinha no mundo, porque vem as consequências. A consequência de Sansão foi a queda do seu ministério, do seu chamado, seu envolvimento com mulheres que não deveria. Saiu do foco do Senhor, onde o Senhor queria usar Sansão contra os filisteus. Teve seus olhos perfurados, porque Dalila disse que era muito bonita aos seus olhos. Teve seus olhos perfurados. Foi empurrar onde os animais deveriam girar o moinho. Sansão foi para lá, ser humilhado. Quem sabe passando fome. Um homem que estava na presença de Deus, que tinha, aleluia, Jesus, quando o Espírito do Senhor se apossava dele, ele tinha força que nenhum homem conseguiria lhe segurar. Até ele pedir a oração a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Lá no 16 e 28, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, eu te peço que te lembres de mim e dá-me força, só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. Foram mais os que morreram na sua morte do que os que mataram na sua vida. O reinado de Sansão, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, seria muito mais intenso se ele não tivesse cometido um erro após o outro. Ocasionou, aleluia, Jesus, a sua queda, pediu misericórdia para Deus, para que Deus mais uma vez usasse ele. Aleluia, Jesus. A situação, aleluia, dele ter posto uma mão sobre uma coluna e a outra mão sobre a outra coluna, nos traz um exemplo, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, da queda do homem, aleluias, e confessar o seu pecado, a sua queda. Sansão lembrou da onde tinha caído, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Colocar a mão sobre uma coluna e a outra mão sobre a outra coluna significa que, aleluia, Jesus, voltar para a casa de Deus, aleluias, e começar tudo de novo, o que ele havia quebrado.
para mim e para você, mas Sansão não teve mais essa oportunidade. Aleluia, Jesus. Porque ele, com as suas próprias palavras, diz que mora eu junto desses filisteus. E morreram mais, aleluia, na morte de Sansão do que em sua própria vida. Quanto Deus iria usar mais a Sansão se ele não tivesse cometido tais erros, um após o outro? A palavra de Deus diz, aleluia, Jesus, que quando você reconhece a Deus, aleluia, Jesus, dos seus erros, confessa, Deus te perdoa. As consequências vêm sobre a tua vida, aleluia. É mais difícil quando você se desvia do caminho do Senhor e você volta, é muito mais demorado para você se erguer na posição que você se encontrava. Então, por isso não pare, não deixe, aleluia, o desânimo te abalar. Não deixe a tristeza parar teu ministério. Siga em frente, mesmo sem força, continue lutando. Não pare, não desista. Aleluias. Aflições deste mundo atingem os crentes também. Mas é Deus quem livra de todas. Quando nós clamamos e confessamos nossas fraquezas diante de Deus, as pessoas, aleluia, elas não serão mais curadas, aleluia, Jesus, se nós não fazer a nossa parte. Quantas das vezes nós oramos, aleluia, entra nas CTI, nas UTIs, nos hospitais, quando Deus quer me usar, quando Deus quer te usar. Eu peço os dons para Deus, mas eu vou descobrir muitas das vezes, se eu orar pelas pessoas, se eu orar por uma pessoa que tem lepra ou está com câncer, eu vou descobrir se Deus está me usando. Mas se eu orar, se eu se fazer presente, se eu levar, aleluia, Jesus, a palavra de Deus, não somente meu coração, mas muitas das vezes elas creem que nós crentes, aleluia, Jesus, nós chegamos com uma Bíblia e lançamos a palavra sobre eles, porque eles veem isso na gente. Como disse o evangelista Daniel, não é por se orgulhar, mas é diferente. A nossa fé ela é acrescentada toda vez que nós se disponhamos a ajudar alguém, porque essas pessoas muitas das vezes elas estão lá ansiosas por uma palavra de conforto, e a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Muitas das vezes a gente descobre os dons, aleluia, Jesus, quando a gente ora pelas outras pessoas, intercede por outras pessoas, que muitas das vezes, aleluia, Jesus, é melhor, aleluias, eu se dispor para outra pessoa do que orar somente para mim, buscar somente para mim, só benefícios para mim, quando Deus está exigindo que eu ore por mim, mas eu ore pelo meu irmão, pelo meu próximo. Porque se eu, aleluia, encontrar alguém que possa testemunhar, aleluia, Jesus, que a pessoa que estava lá no hospital, acometida pela uma depressão, eu ir lá orar, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, e ela ser curada daquele mal, e ela me encontrar na rua, ela vai me agradecer. Ou de apenas, aleluia, Jesus, eu enxergar que ela já está bem. Aleluia, Jesus. Já Deus alegra meu coração, porque muitas das vezes quem vai no hospital não volta para casa. E os familiares, aleluia, estão esperando as pessoas que foram para o hospital, elas serem curadas e voltar para casa. Aquele endemoniado gadareno, quando encontrou com Jesus, aleluia, Jesus, ele queria seguir com Jesus, mas Jesus disse, vá para os seus, fica aqui, fica com os seus, testemunhe tudo aquilo que o Senhor fez na tua vida, porque ele já estava em sã consciência, e ele saiu pregando para todo mundo. Aleluia, Jesus. Eles não ficaram, aleluia, sem a presença de Deus, porque eles conheceram o gadareno antes.
dele ser liberto e curado por Jesus. Eles se maravilhavam ao ver a pessoa liberta, curada e de sã consciência. Assim é na minha e na tua vida, aleluia, Jesus. Muitas das vezes a gente ora para Jesus ir lá visitar o hospital, mas nós não queremos, quando Deus quer nos usar. Haveria tempos difíceis, esse tempo chegou. Não deixa o desânimo te pegar e te desanimar. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Creio que são essas palavras nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vou estar passando para o evangelista Daniel, que vai estar, aleluia, terminando a parte desse culto, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe e que o Espírito Santo de Deus esteja, aleluia, ministrando aí no nosso coração, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.